Aleluia. Irmãos, nós temos aqui alguns avisos e ao mesmo tempo também algumas apresentações. Entre elas está conosco o senhor Fernando e a sua esposa irmã Lídia. Onde está esse casal? Estão ali para a glória do nome de Jesus, para a nossa alegria. Vamos dar aquela saudação calorosa para eles ficarem sempre com a gente aqui, irmãos. E chegaram cedo hoje, hein? Que vamos dizer, seja bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o Fernando, irmã Lídia, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, tá? Sentimos honrado e feliz com a estada de vocês juntamente com a gente aqui. Irmãos, está conosco também pastor Fábio Hungria, pastor ali da igreja onde está o povo de Deus na aldeia. Se houver mais alguém que se faz acompanhar por um obséquio, queira se colocar de pé. Vamos dar aquela saudação ao pastor Fábio, que diremos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Está conosco também de forma imbatível, e quando ele falta aqui, deixa uma lacuna terrível. Pastor Jorge e a irmã Janice, que também é imbatível aqui, irmãos. E todos quando se faz acompanhar, vindo ali de São Rafael. Quem não ainda foi ali, irmãos, está perdendo aí. É um trabalho bonito, gostoso. Vamos dar aquela saudação calorosa e bem-vindo, que diremos, seja bem-vindos em nome de Jesus. Há porventura mais alguém que, estando conosco, nos dá a honra, o prazer em poder estar aqui juntamente conosco e que ainda não foi apresentado, talvez por um lapso de nossa parte que não anotamos o vosso nome. Se assim for, por um obséquio, queira se colocar de pé, temos o prazer em poder recebê-los. Há porventura mais alguém? Ou faz um sinal assim com a mão, só para a igreja recebê-los. Amém? Estamos todos nós, né? Parabéns aos nossos recepcionistas. Aleluia. Irmãos, estamos aqui hoje, estará vendendo aqui na cantina em prol das nossa missão, tá? Você participando, você vai estar ajudando na missão. Cachorro quente, né? Tá certo. Cachorro quente em prol da missão. R$10 já acompanhado do suco e tudo mais, do refrigerante. Amém? A diretoria do ciclo de oração pede que após o culto as irmãs permaneçam para uma pequena reunião, tá? É bem pequena mesmo. Não vai demorar nem 1 hora. A escola bíblica dominical que está pegando fogo, está imbatível, irmãos, está uma bênção. Vai ser a lição número 8, é imperdível. O tema é Jesus viveu a experiência humana, tá certo? Vai ser domingo às 8h30. Se você ainda não se matriculou na escola bíblica dominical, matricule-se que ainda dá tempo para pegar muita coisa. A irmã Marisete agradece a Deus pela grande vitória que o Moisés recebeu hoje. Irmão, a Detran teve a coragem de dar a carteira de motorista para o Moisés. Meu Deus, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Maravilha de Deus. É uma vitória, viu, irmãos? É uma vitória, que não é fácil, não. Maravilha de Deus. A diretoria do e-book, irmãos, o e-book é um dos maiores trabalhos de estudo continuado para crianças e adolescentes, tá? É chamado o e-book, que é o Instituto Bíblico Único Caminho. Irmãos, é um estudo direcionado, tá? Toda aprendizagem, irmãos, olha para mim, ela é esférica, ela é cognitiva, ela tem um processo, nunca ninguém sai sabendo nada de um dia para outro, tem que ser construído, e é assim, por tijolo, é um tijolo em cima do outro. O conhecimento de ontem é a base do conhecimento de hoje, tá? Então, o Instituto Bíblico Único Caminho, ele propõe um estudo continuado para as crianças e para os adolescentes.
Porque, irmãos, é difícil os adolescentes e as crianças que estão vivendo a fase que estão vivendo ter uma compreensão de assuntos que a gente está trabalhando num culto de terça-feira comum. Amém? Só para o governo dos irmãos, para as crianças o culto termina na hora que eles acabam de cantar. Porque o entendimento de uma criança, ela está firmado dentro de uma visão concreta da vida. Tudo que é abstrato, eles precisam de alguma coisa para concretizá-lo. Tá? Então, eles precisam de apresentação lúdica, tá? Para concretização dos ensinos, tá? Que requerem entendimento abstrato. Tá? Eu penso que a igreja está compreendendo. E, portanto, irmãos, o e-book vem a ser esse padrão. Só que ela é um estudo assim, que tem que ter começo, meio e fim. Tá? Ela não dá para ser alguma coisa assim que vai, um dia falta, e depois não vem mais, e depois no final vem. Não. Tem que ser alguma coisa continuada, tá? Então, as irmãs estão avisando que na próxima terça-feira, no dia 25/2, já vai começar as aulas do e-book, porque quando começa aqui, começa em Cuiabá, começa em todas as regiões, tem uma sequência, tá? E os irmãos precisam fazer a matrícula. Pastor, mas ele já é matriculado. Não, foi matriculado ano passado. Tá? Tem que fazer novas matrículas. Todo semestre, depois da formatura, tem que fazer novas matrículas. Então, papais, acorda, vai lá, faz a matrícula, não deixa para a última hora não, que as irmãs têm que preparar materiais, têm que correr, fazer toda aquela preparação pedagógica para uma continuidade nos ensinos do e-book aqui. Amém, irmãos? Então tá certo. A irmã Simone parabeniza seu esposo. Lindo para ela, né? Tá certo. Seu esposo lindo, tá? Pela passagem de seu aniversário que transcorrerá amanhã. Cadê o irmão Adriano? A palavra aqui dela também para você, viu, meu filho? Te amo, amor. Eu tenho que dizer, entre parênteses, entre aspas, que é dela. Mas, irmão Adriano, em nome do Senhor Jesus Cristo, um grande obreiro do Senhor, é um dos patrimônios da igreja de Chapada dos Guimarães, porque toda a vida foi daqui, uma pessoa que fez história aqui e está fazendo história também em nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, irmão Adriano, e te prospere nesse ministério pela qual o Senhor Deus tem lhe chamado. Amém? E estamos prontos para qualquer convite, picanha, bolo, só convidar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada. Primeira epístola do apóstolo São João. Primeira de João. Irmãos, parece que eu vi o pastor Denival chegar. Tá aqui. É um prazer imenso para nós. Tá certo? Vocês quase não viram o Denival essa semana. É um prazer imenso para a gente tê-lo e recebê-lo aqui. Denival é grande companheiro, amigo e fruto da casa aqui também, tá? Vamos dar aquela saudação calorosa ao pastor Denival, pastor da igreja que se encontra ali no pôr do sol. Que diremos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, 1 de João. Eu gostaria de fazer a leitura, que os irmãos me acompanhassem. Eu estarei lendo do verso 5 até o capítulo 2 e o verso 2. Primeira epístola, eu gostaria que os irmãos até deixassem aberto, do apóstolo João, capítulo 1, verso 5 até o verso 2 do capítulo 2. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz
e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos-nos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o verso 1 do capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Irmãos, eu estou numa série de estudo aqui, que já tem mais de meses, inteirando talvez 6 aqui, falando sobre as principais doutrinas, da Bíblia Sagrada, aplicado à vida cristã. Pastor Silvio, o que é doutrina? Já foi falado, mas é necessário recitarmos aqui, reciclarmos, porque é até pedagógico, tá? Doutrina, diferente de qualquer outros tipos de ensinamento, é uma verdade absoluta, que não está sujeito a mudança de tempo. É uma verdade absoluta na época de Cristo, mas é uma verdade nos dias atuais, tá? Ela é agiográfica, quer dizer, não está sujeito a mutações geográficas. É uma verdade para o Oriente Médio, pela qual foi escrito, mas é uma verdade para o Ocidente, é uma verdade para nós, é uma verdade lá no Japão. É o mesmo conceito, tá? E, portanto, imutável. Essa doutrina, ela também, irmãos, ela é algo que não se questiona, é inquestionável, tá? Tal como a lei da gravidade, que é uma verdade absoluta, quer a gente aceita, quer não aceitamos, ela é uma verdade, tá? Ah, pastor, eu não acredito na lei da gravidade, não. O que diz a lei da gravidade? Todo objeto solto no ar, ele vai ser puxado para o chão. É uma lei, tá? Não acredito, pastor, mas você vai cair do mesmo jeito se pular de uma árvore, tá? Você não vai ficar no ar de jeito nenhum, porque uma verdade é sempre verdade. Isso não muda se eu acredito ou se eu não acredito. Continua sendo a verdade. Amém? Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem as suas doutrinas. Por falar em doutrinas, nós chegamos à conclusão aqui que ela apresenta sempre 3 tipos de doutrina. Quantos tipos de doutrina? Existem as doutrinas dos homens. O que é as doutrinas dos homens? São aquelas pseudas verdades, tá? Que não tem base em Deus e nem na sua revelação, mas foi construída pelas pessoas, pelos homens, tá? E é vendido com o preço de doutrina, a embalagem de doutrina, o pacote de doutrina, mas o produto não é doutrina. Amém? Existe também a doutrina de demônios. A Bíblia fala sobre doutrina de demônios. São aquelas que também parecem um conceito,
vem com fundo de verdade para enganar, tá? Para atrair, mas são direcionamentos de morte espiritual. A questão, irmão, que a doutrina dos homens prende a pessoa a uma certa cadeia de atitudes, de ação. Agora, as doutrinas de demônios direcionam a pessoa para o inferno, desvia ela da salvação, e isso daí é mais complicado ainda. Os irmãos entenderam, sim ou não? E existem as doutrinas de Deus, que são esses conjuntos de verdade que a Bíblia trabalha. E aquilo que nós falamos, irmãos, as doutrinas bíblicas, elas são extraídas principalmente do Novo Testamento. Pastor, eu posso pegar o Antigo Testamento, alguns textos lá e formar uma doutrina? Sim ou não? Já falei. Não. Do Antigo Testamento, não. Para ser uma doutrina bíblica para a igreja, ela tem que estar no Novo Testamento, reafirmada no Novo Testamento. Ela pode ser exemplificada no Antigo Testamento. Exemplificado no Antigo Testamento, reafirmado no Antigo Testamento, mas para ser uma doutrina ela tem que ser basicamente uma afirmativa do Novo Testamento. E para se tornar uma doutrina, ela tem que ter no mínimo 3 testemunhas bíblicas em diferentes partes da Bíblia Sagrada, amém? Em diferentes partes da Bíblia Sagrada, reafirmando a mesma coisa. Tá? E que seja explícito para se tornar uma doutrina. Então, portanto, irmão, nós temos a segurança quando a gente vai falar sobre doutrina, tá? Que não é alguma coisa criado da mente do pastor Silvio, criado da mente de algum pregador, não. Já é um conceito e às vezes historicamente já aceito e plenamente definida. Amém, irmãos? E aqui, entre todas as doutrinas que nós já falamos, eu quero falar hoje sobre a doutrina da confissão de pecados. Pastor, eu vou embora. Vai não, meu irmão. Você já chegou aqui, fica até o final, que vai ser bênção de Deus, tá? A doutrina de confissão de pecado. Porque, irmãos, a gente pratica isso. Está na vida cristã, tá certo? É algo praticável aqui na igreja, né? De vez em quando, terça-feira, nós apresentamos determinados casos, né? Às vezes a gente aconselha alguém e ora por alguém, e alguém pode ficar pensando, escuta, mas por que alguém foi aconselhado e outro teve que ser tratado na igreja? E assim vai. Está dentro da prática da vida cristã. E existem algumas considerações importantíssimas. Então, nada melhor do que a gente ter o conhecimento real, tá? Saber qual é a fonte da onde é extraído biblicamente, do que simplesmente irmos pela prática e pelo costume e pelo hábito. Amém? Amém? Irmãos, preciso começar pela introdução aqui. Ninguém, irmãos, precisa ficar preso no pecado. Uma das grandes afirmativas da Bíblia Sagrada, e que isso é glorioso, é alvissareiro, é maravilhoso, é que o pecado ele já foi vencido na cruz do Calvário. Nenhum crente é preciso viver preso nas garras e no efeito do pecado. Tá certo? Essa grande verdade a gente vai ver em Romanos, capítulo 6, quando Paulo vai falar ali sobre Cristo Jesus nos justificando, tá? E diz que uma certa vez que nos justificou do pecado, ele não apenas nos justificou do pecado, tá? Ele nos libertou do pecado, ele trouxe o perdão do pecado, e ele trouxe também a purificação do pecado. Vamos repetir? Vamos repetir?
Ele nos justificou do pecado? Pastor, o que é isso? A gente era criminoso, a gente tinha culpa no cartório, a gente era errado. Irmão, não importa o passado de ninguém. Uma vez que você aceitou a Jesus, a cruz do Calvário, ele perante Deus apagou o seu pecado. Deus nem lembra mais dele. Você não tem, irmãos, um histórico diante de Deus de uma capivara dos seus erros que foi inocentado. Você não foi inocentado, você foi justificado. Você nasceu de novo e perante Deus você não deve mais nada. Quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor Jesus Cristo? Tá? É aquilo que Paulo diz em Romanos mesmo. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso, meu irmão, que a igreja não pode lançar mão de nada do passado de seu ninguém. Passou. Aconteceu ontem, pastor, mas foi tratado hoje. Amanhã, neca de Quitibiriba, é uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ninguém deve mais nada para ninguém. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo justificou. É por isso, irmão, que Romanos 8, Paulo chega ao êxtase de sua explicação. E alguém disse assim, que de todas as cartas do apóstolo São Paulo, a carta aos Romanos é a cátedra das cartas do apóstolo Paulo. E que se a carta aos Romanos fosse considerado como a cordilheira dos Andes, o capítulo 8 seria o pico Everest, a parte mais alta, quando ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi ele que justificou. Oh, aleluia! Maravilha, irmãos, que coisa gloriosa. Mas ele não apenas, irmãos, nos justificou, ele nos libertou também, porque senão a gente andaria pecando nos mesmos erros. Não adiantaria nada a gente ser justificado se a gente praticasse constantemente os mesmos erros. Ele nos libertou. E essa libertação, irmãos, eu não vou falar aqui porque eu me aprofundaria aqui falando sobre regeneração, que é um ato instantâneo, a implantação da natureza de Cristo Jesus em nossa vida, a santificação, que é algo paulatina. Você está entendendo que tem dois viés, a santificação posicional e a santificação progressiva, e assim concomitantemente, mas ele nos libertou. A segunda coisa que ele também nos fez foi perdoar. E por último, ele nos purificou. Toda a mancha que o pecado me trouxe, todos os problemas que o pecado me acarretou, ele me banhou no seu sangue. Ele me purificou. Tá certo? Irmãos, veja bem, sendo assim, nós temos em Cristo, irmãos, toda a nossa base de nossa salvação. Nós não precisamos de Cristo somente no dia que aceitamos a Ele para ser salvos. Nós precisamos dele a cada momento, a cada dia. Por quê, pastor? Eu até coloquei aqui. Cristo Jesus se torna o agente essencial de nossa salvação. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus, ele nos ensinou o ato que nas nossas orações a gente precisa pedir perdão de nossos pecados. Oração do Pai Nosso, ele já começou dizendo: olha, vocês orarão ao Pai assim: Pai, perdoai os meus pecados. Por quê? Ele já não nos libertou do pecado? Nos purificou do pecado?
Nos santificou do pecado. E aí? Por que eu tenho que orar pedindo perdão dos meus pecados? Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus? É porque nós ainda continuamos nesse corpo pecaminoso. E somos sujeitos à prática do pecado. Não viver. A gente vai chegar lá. Mas a questão é que todo ser humano é sujeito ao pecado, ao erro. Os irmãos estão me entendendo? Mas mesmo assim, acontecendo alguns fatos e delitos na vida do crente, ele não vai ficar preso ao pecado. Ele tem como recorrer a Deus, a Cristo Jesus, e o efeito da cruz do Calvário, perdoar, purificar, justificar e fazer todo o tratamento de novo na vida do crente. Você pode dar glórias a Deus por isso? Isso nos levaria mais a amar a Cristo Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então me prova. Jesus contou uma parábola para aquele Simão, o fariseu. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com o farisaísmo. E de repente, a gente se posiciona na qualidade de Simão. Simão fez um jantar para Jesus, numa boa, não deu a mínima para Jesus, não deu atenção nenhuma para Jesus. Do jeito que chegou, sentou e tal. Aí uma mulher pecadora, uma prostituta, ela viu o tratamento que Simão, fariseu, estava dando para Jesus, achando que era santo, porque todo fariseu era assim, deixou até a porta aberta para todo mundo ver. Aí aquela mulher pecadora entrou, falou, se eu pedir um balde d'água, ele não vai dar. Aí começou a chorar nos pés de Jesus. E molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aí ela falou, se eu pedir uma toalha para enxugar, ele não vai dar. Tirou o cabelo e começou a limpar o pé de Jesus. Enxugar com os cabelos. Irmão, isso aí era, para o povo era sensualidade. Tirou, irmãos, o perfume, que segundo alguns comentaristas, não vou me aprofundar, era até para perfumar a cama de clientes. Mas começou a perfumar os pés de Jesus. Irmão, qual foi o pensamento de Simão? É quase igual ao nosso. Está estranho esse negócio aqui. Se Jesus fosse profeta, saberia quem que é essa sem vergonha. Não é assim? Não é assim? Porque tem hora, irmão, que a religiosidade nos leva a achar que a gente é melhor do que os outros. Estou numa posição mais elevada. Calma lá, meu filho. Aí Jesus olhou aquilo que estava no coraçãozinho de Simão e falou assim, Simão, deixa eu falar uma coisa. Havia 2 credores que deviam o seu senhor. Um devia 50 dinheiro e outro devia 500 dinheiro. O seu senhor chamou os 2 e falou, vocês 2 estão perdoados, vocês não me devem mais nada. Simão, qual desses amará mais o seu senhor? O que devia 50 ou o que devia 500? Ele mais do que depressa falou, Senhor, ao meu ver, no meu juízo, aquele que devia 500, que devia mais. Falou, muito bem, Simão. Porque desde quando eu cheguei na sua casa, você não deu água para me lavar os meus pés. Mas essa pecadora que você acha que não vale nada, ela não cessa de molhar os meus pés com as suas próprias lágrimas, Simão.
Simão, você que se acha tão justo, você não me deu uma toalha para me limpar o meu pé, Simão, mas ela está enxugando com os próprios cabelos, Simão. E eu te digo que pelos fatos de seus muitos pecados forem lhe perdoados, muito mais amor. Irmãos, o perdão de Cristo Jesus constantemente em nossa vida tem que nos levar a amá-lo mais e mais. Amá-lo a Cristo Jesus, irmão, sentindo as nossas carências, as nossas fragilidades. A gente precisa amar mais a Cristo Jesus, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. E ainda continua sendo a base essencial do perdão de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Os irmãos estão me compreendendo, sim ou não? Então, irmãos, o ato do perdão constante de Cristo Jesus deve ser uma ação que nos leva a amá-lo muito mais. Tá? Agora, veja bem. Porém, olha para mim. O perdão constante de nossos pecados, eles têm condicionamento. Ele tem o quê? Olha só o que diz aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é o quê? Luz. Irmão, Deus não coniva com as trevas. Isso aqui é uma ação absoluta. Deus não coniva com o erro. Tá? O ato do perdão de Deus não é a aceitação do pecado. Muito pelo contrário. Há um pagamento do pecado. Há uma ação violenta de alguém que sofreu pelo pecado, pelo preço do pecado. Tá? Então ele está dizendo, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, quer dizer, se a gente disser, olha, eu tenho comunhão com Deus, e andarmos em trevas, irmão, esse termo aqui, olha para mim, andar aqui entra aquilo que Ezequiel estava falando. Andarmos em trevas é um ato contínuo, é um ato permanente, é um ato presente de alguém que pratica o pecado de forma contumaz. É aquele que não recebeu ainda a justificação, aquele que não recebeu o perdão, aquele que não recebeu a luz da transformação de Cristo Jesus. Então, qualquer pessoa que venha dizer que tem comunhão com Deus e ainda não passou pela cruz do Calvário, não passou pela regeneração, pela santificação, pela justificação, é mentira. É isso que João está aqui afirmando. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos, ato contínuo, em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas agora ele vai colocar a primeira condicionante. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Ele vai dizer assim, mas, esse mais é porém, contanto, contudo, se andarmos na luz, quer dizer, eu estou na luz. Por quê? Olha para mim. Nós já fomos iluminados pelo Espírito Santo. Olha para mim aqui. Nós fomos regenerados por Cristo Jesus. Santificados por Ele. Nós estamos andando na sua palavra. Mas ainda estamos sujeitos a pecar. Não de forma contumaz, mas de uma forma, irmãos, vou dizer aqui, acidental em nosso percurso. Aí vamos lá. Se dissermos que, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Segunda coisa, temos comunhão uns com os outros. Calma lá. Pastor, como que esse negócio temos comunhão com os outros? Quer dizer, se eu estou andando na luz e estou congregando aqui na igreja, porque eu não vou ter comunhão com os outros estando em casa. Me perdoe aí
aqueles que querem ser desigrejado achando que ele é a igreja. Não, aqui ele está falando sobre comunhão uns com os outros, em um corpo de igreja. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que ele vai fazer? Nos purifica. Ato presente. Irmão, não é purificou. Purificou seria num pretérito acabado. Você está entendendo? Perfeito. Um pretérito que já se concluiu. Se fosse, olha, o sangue de Jesus Cristo nos purificara, seria um pretérito inacabado. Mas aqui é presente do indicativo. Nos purifica, ato contínuo. Ele está me purificando hoje. E se eu errar amanhã, Ele vai me purificar amanhã. Aleluia, ato contínuo na minha vida, na nossa vida. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Nos purifica de alguns pecados. Porque aqui, de repente, a gente começa a fazer agora seleção, né? Esse é perdoado, esse aqui não. Nos purifica de quê? De quê? É porque tem algumas igrejas aí que selecionam os pecados que Jesus perdoa e o pecado que Jesus não perdoa. Não. Se você simplesmente pecou assim, os pecados condicionais, né? É perdoado, mas se você adulterou, não, esse... Então quer dizer, não, aqui ele não faz distinção, meu irmão. Ele nos purifica de qual pecado? De todos os pecados. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Só que daí, irmãos, vem a condicionante. Ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E eu amo essa passagem aqui, porque o próprio apóstolo João, ele se coloca nessa primeira pessoa aqui do plural, nós. Se nós dissermos, ele também está junto. Porque apesar dele ser um apóstolo, ser homem de Deus, estar cheio do Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito, mas ainda estava aqui na terra e sujeito também aos próprios pecados. Precisava de Jesus, precisava da purificação de Cristo Jesus. Quem pode dar glórias a Deus por isso daí? E se João precisava, você não vai, não? Se João precisou, eu não vou? Claro que eu vou. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Agora vem a condicionante que a doutrina da confissão, irmão, se baseia. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, eu vou explicar aqui. O perdão de nossos pecados requer necessariamente a sua confissão. Amém? Pastor, o que é a confissão? Ele vem do termo grego, homologeos, que vem de duas palavras. Homo, que quer dizer a mesma coisa, tá? E leos, que quer dizer declarar, admitir. Então essa expressão aqui, homologeos, quer dizer confessar, quer dizer admitir a veracidade de uma acusação. Admitir a veracidade de uma acusação. Em um sentido mais simples ainda para compreender, é tornar, irmão, público aquilo que está escondido. Amém? Amém? Isso é confessar.
E aqui ele condicionou o perdão de Cristo Jesus na vida do crente, a todos nós que nos pecamos, a confissão. E eu estava fazendo aqui, irmãos, alguns apanhados, achei importante, a natureza teológica da confissão. Irmãos, ela tem base bíblica desde o Antigo Testamento, tá? A gente vai ver lá em Número, capítulo 5, quando a própria lei ordenava, olha, se você defraudou alguma pessoa, você tem que ir lá e confessar a ela, tá? E pagar ela o prejuízo quadruplicadamente. Mas não era apenas pagar, mas tinha que ir lá na pessoa e confessar para a pessoa, olha, eu te fiz mal, eu te defraudei. Então quer dizer, está lá em Números, era na lei, no Antigo Testamento. Lá em Provérbios 28 e 13, tá? Provérbios 28 e 13, ele vai dizer assim, olha para mim, olha para mim. Aquele, pois, que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Irmão, essa afirmativa é redonda. Não dá margem para mais nada. Porém, aquele que confessa e deixa, porque tem gente que deixa de praticar o pecado, mas não confessou. Tem pessoa que confessa o pecado, mas não deixou, continua praticando. Ele junta as duas coisas. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, está fechadinho. É por isso que eu disse, irmão, pecado já não é mais problema para o crente. Nós temos um viés dado por Deus para a gente se ver livre, para a gente dar a volta, para a gente estar bem com Deus. É isso daí. Mas depois eu vou tratar o seu caso de falar de mim. É brincadeira, tá? Não, meu Sérgio. Amém, irmãos? Só para quebrar um pouco o gelo aqui, para a pressão fica muito... Então vai ter gente aqui que vai dar um... Aleluia. Irmão, continuando aqui, no Novo Testamento, a confissão vem aqui nesse contexto. Não apenas nesse, mas em vários outros, tá certo? Que requer necessariamente a confissão. Agora, veja bem, isso aqui em termo teológico. O que significa, irmãos, teologicamente a confissão? Vamos trabalhar esse assunto, porque tudo quanto Deus exige, irmão, não é para matar o crente, não é para expor ao ridículo, é para ajudar o crente. Tá certo? Pastor, o que a confissão significa teologicamente? Segure aí. Reconhecimento inquestionável de nosso erro. Irmãos, olha só Davi. Enquanto Davi não chegou ao ponto de dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu pequei contra os céus e contra a terra. Eu pequei contra ti. Ele não foi perdoado. Teve que Natã ir lá. Você está entendendo? Salmo 51,
nós não vamos ler porque é muito prolongado, mas está ali a oração de Davi para o perdão de seu pecado. Mas ele reconheceu, houve um reconhecimento. E o que leva ao reconhecimento? Irmão, enquanto eu estiver me justificando, não houve arrependimento. Enquanto eu não aceitar o meu erro como erro, você está entendendo? Não houve na realidade arrependimento. Então a confissão, o que ele significa? Um reconhecimento inquestionável. Eu fiz, eu pratiquei. Você quer ver? Adão e Eva. Deus chama Adão e falou: Adão, você comeu do fruto que você não deveria ter comido? Adão assumiu? Ah, Senhor, a mulher com que tu me deste, a culpa é tua que me deu uma mulher desta. Isso é mulher para dar para a gente? Foi lá para a mulher assumiu? Não, a serpente me enganou. Irmão, enquanto a gente tiver com esse negócio, sempre jogando para outros, sempre, irmãos, não há uma confissão. Confissão é quando eu bato no peito e diz: Senhor, fui eu que pequei. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, reconhecimento inquestionável de nosso erro. Segundo, reconhecimento inquestionável de nossa dependência a Deus. Irmão, eu não confesso se eu não realmente achar que eu dependo de Deus. Por que eu vou confessar? É porque eu sei que por mim mesmo eu não tenho condição de ser salvo. Eu por mim mesmo não posso me justificar. Eu por mim mesmo não posso me reerguer. É aquele filho pródigo que diz: o que eu vou fazer? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus, não sou digno. Reconhecimento. Que coisa linda, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Pastor, o que a confissão teologicamente representa? Prova irredutível de nosso arrependimento. Irmão, só confessa quem se arrepende. Às vezes a pessoa fica até com remorso. É o que aconteceu com Judas. Depois de ter vendido Jesus, traiu, teve remorso, foi lá querendo devolver o dinheiro. Eles falaram: não, esse dinheiro é de sangue, fica aí. Ele jogou o dinheiro, por quê? Você está entendendo? Não queria. Mas ele confessou o pecado. Confessou? Procurou os apóstolos? Não. Foi se enforcar. A culpa, aquele remorso. Remorso não é arrependimento. A prova de um arrependimento é a confissão. Enquanto eu não confesso, enquanto eu não exponho, eu declaro: eu sou errado. Irmãos, não há. Você está entendendo? Arrependimento. Quarto, o que significa, pastor, a confissão? Fé na purificação em Cristo e na sua palavra. Pastor, por que eu vou confessar? Por que eu tenho que confessar? Porque através da confissão eu tenho a convicção que o meu pecado vai ser perdoado, que o meu erro vai ser retirado. Não tem conversinha fiada, irmão. Enquanto eu ficar preocupado, todo mundo vai falar mal de mim. Todo mundo vai... Irmão, fala que você quiser, contanto que o meu Deus me perdoa e que eu seja livre. Que coisa gostosa, que coisa linda. Eu tenho a convicção de que vou ser perdoado por Deus. É fé na palavra. Que mais, pastor, a confissão significa teologicamente? Comprovação do desejo de libertar do jugo do pecado cometido. Olha só o que Davi falou: Senhor, volta a dar a mim a alegria da tal sua salvação. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Irmão, o que ele queria dizer com isso? Que através de sua confissão, ele ia ter a libertação do jugo daquele pecado que ele estava carregando. Amém? Amém? Mas, irmão, o perdão não tem apenas o efeito teológico. Ele também tem um efeito, irmãos, curador. Eu não vou dizer aqui
terapêutico, porque eu não vou entrar para o lado da terapia aqui, mas da cura, da cura. Como assim, pastor? Segura aí. Irmãos, a confissão, ele traz autoconhecimento e consciência. Dê uma olhadinha, eu vou ser rápido aqui. Salmo 51, olha só. Salmo 51, 3-5. Olha o que Davi falou. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está fazendo aqui? Um autorreconhecimento de si próprio. Irmão, quando eu confesso é porque eu cheguei a um autoconhecimento de mim mesmo, de meus limites, dos meus erros. Isso é bom ou não é? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu acho que Davi ficou melhor depois de sua queda do que antes. Sim ou não? Porque antes ele até falou assim: Senhor, Salmo 139, sonda o meu coração e pode ver se tem nele alguma coisa mal. O cara estava podendo. Aí depois ele falou: Senhor, limpa meu coração com hisopo e ele vai ficar limpo. Que ele já sabia que o coraçãozinho dele não era bom não. Autoconhecimento. Mas ele, nessa mesma oração, quando ele estava confessando, ele falou: Senhor, não adianta limpar com hisopo não. Cria em mim, Senhor, um coração novo e um espírito reto. Me dá outro coração, que esse daqui nem limpando presta. Irmão, autoconhecimento. Às vezes a gente tem que se confessar para quê? Para ter um autoconhecimento a respeito de nós mesmos e de nossos limites. Que mais, pastor? Alívio e libertação emocional. Irmão, isso aqui é o Salmo 32, vou acelerar aqui. Olha só a libertação emocional do pecado. Verso 32. Capítulo 32 de Salmo, verso 3. Enquanto eu me calei, Davi ficou calado por alguns tempos, não ficou? Matou Urias por causa disso. Teve que casar com Betseba tentando esconder. O filho que morreu. Irmão, ele se calou. Ele tentou dar um jeitinho. E era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós somos assim, meu irmão. Não, mais do que isso. Irmão, foi uma vergonha daquilo que Davi fez. Urias deu uma lição de moral, de ação, de atitude. Urias falou: olha, mesmo bêbado não foi para casa. Mas deixa eu só concluir, irmão. Chegou um ponto que ele disse: enquanto eu fiquei calado tentando encobrir o meu pecado, o que aconteceu? Está aqui. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Irmão, não adianta, o crente não vive bem. A gente tem uma natureza divina que não deixa a gente ficar acomodado com o pecado. Eu posso trazer justificativa, mas eu não confessei. Está encoberto. Pastor, mas eu já dei um jeitinho, ninguém sabe. O problema não é ninguém não saber, é você. É os seus ossinhos, meu filho, é o seu interior. É as doenças psicossomáticas que vêm, é as angústias que passam, é a acusação que vem na mente, é a falta da glória de Deus, a falta da liberdade, a falta da alegria, a falta do Espírito Santo. Irmão, é tudo isso que vai chamar. E ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos foram apodrecendo dentro de mim. O que aconteceu? Porque de dia e de noite a tua mão pesava só. E aqui, irmão, tem mais outro. Se Deus te ama, Deus não vai te deixar você quieto. Eu tenho medo.
Porque Romanos diz que para uns Deus os entregou às suas paixões. Isso aqui é o pior ato. Enquanto Deus está pesando a mão, eu vou dar um exemplo. Porque diz que um exemplo vale mais do que 1000 argumentos. Eu conheci um evangelista. Olha só o que aconteceu com ele. Ele era jovem, estava namorando e caiu com a sua namorada. Prostituição, fornicação. Eles falaram, a gente vai casar mesmo? E casaram. Deixa eu fazer uma pergunta, o pecado foi perdoado? Não, não houve confissão. Mas logo depois, ele era cooperador, foi separado ao diaconato. Complicou mais ainda. Aí ficou naquele negócio, a gente confessa ou não confessa, está perdoado ou não está perdoado. Porque, irmão, Satanás vai dizer, não, você está perdoado. Você até fala língua estranha. Você até prega, entrega profecia, está tudo maravilha. Irmão, quando ele quis fazer alguma coisa, foi separado da presbitério. Complicou mais ou não complicou? Daqui a pouco, foi separado da evangelista. Daqui a pouco, estava dirigindo igreja. Irmão, é isso que Satanás quer. A gente dá um jeitinho, as coisas ficam encobertas, você parece que está crescendo, mas ficou para trás. Irmão, eu visitei a igreja dele um dia, numa terça-feira. Tinha 6 crentes sentados, 3 de cada lado, ele ensinando os 3 crentes. A igreja, a mão de Deus começou a pesar. Eu era líder da mocidade, toda aquela região, e fui fazer uma cruzada lá, naquela região. Irmãos, o som queimou. Emprestei outra mesa, queimou de novo. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu a mão de Deus. Ele confessou. Confessou. Pastor, e aí? Desceu a bancarrota? Não, meu irmão. Toda ação de Deus não é para te arrebentar, é para te ajudar. Pelo fato de que ele tinha caído antes de ser separado, ele passou pela prova, passaram por tudo, entregaram a igreja. Mas pela graça de Deus, Deus reconstituiu todo o ministério dele, voltou a pastorear e agora não devendo mais nada para ninguém, porque foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Os irmãos estão me entendendo, irmão, como que é glorioso? Mas é necessário passar por essa porta, é necessário passar por esse caminho, tá certo? Eu coloquei aqui, alívio e liberação emocional. Olha só o que vai acontecer aqui. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Irmão, a pessoa perde a graça, perde a alegria do Espírito Santo. Aquele Davi que chegou com a arca pulando assim, dançando, que até a mulher dele Mical ficou, como se diz, Jesus querido, agora me foge a palavra, escandalizada. Igual um menino, aquele Davi que falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai lá, mais um salmo, masquil de Davi para o cantor mor, vai lá. Deus me deu mais um hino esta noite. Irmão, acabou a alegria de Davi. Está lá Davi, jururu, triste, aqui que o texto está falando. O meu humor se tornou em sequidão.
A glória a Deus, irmão. Aleluia. Receba! Amém. Mas o que Davi fez? Olha aqui, irmãos. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí está o caminho, irmão, da libertação, o caminho da bênção, o caminho do progresso da vida do crente. Aleluia! Pastor, o que mais? Vamos lá, tem mais alguma coisinha aqui, irmãos. Que a confissão significa para nós? Alívio e libertação emocional, fortalecimento dos relacionamentos, aprendizado e crescimento. 51:13, olha só o que Davi vai dizer no Salmo 51:13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Calma lá. Davi falou: Senhor, purifica-me, limpa-me, e eu ficarei limpo. Torna a dar o Espírito Santo e a alegria da salvação, porque depois eu vou ensinar para os outros também que estão pecando o caminho da tua salvação. Irmão, quando eu confesso, aquilo se transforma em experiência, em aprendizado para a minha vida. Aleluia. Que mais, pastor? Desenvolvimento de resiliência. 32:7, olha só o que diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia, tu me cinges de alegre canto e de livramento. Quer dizer, Senhor, eu estou com o meu pecado perdoado, agora eu tenho força em ti, eu tenho resistência, tu és a minha fortaleza, tu és a fonte da minha alegria. Os irmãos estão me entendendo, irmão? Agora, tudo provém do que? Da confissão. E segundo, por último aqui, isso aqui é fatal: alívio da culpa. Olha só o que vai dizer 51:14-15. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Lá 32 diz que o meu humor se tornou em sequidão. Mas aqui, depois que ele está confessando, ele está dizendo aqui: Senhor, abre minha boca para me te louvar. Me livra dos crimes de sangue, Senhor. O que ele está dizendo? Senhor, tire a culpa da minha mente. Ô, meu irmão, tem tanta gente fazendo tratamento psicoterapeuta, nada contra. Tem problema não, não é pecado não, meu irmão. Não é pecado não. Mas pecados não confessados traz sentimento de culpa que nenhum terapeuta, seja ele da linha freudiana, da psicanálise, seja ele da linha do behaviorismo, seja ele da linha da psicologia existencialista, você está entendendo? Seja ele da linhagem junguiana, irmão, não tem terapia que tira sentimento de culpa, de pecado não confessado. Só existe uma maneira: é abrir a boca, é confessar a Deus e deixar que Deus guia o restante das coisas. Irmãos, eu tenho ainda 4 minutos sem os 10 que vocês vão me dar para a conclusão. Os irmãos me dão 10 minutos para me concluir? 10 minutos, 10 minutos. Amém? Amém? Os contrários, se fiquem em pé. Os que concordam, permaneçam sentados como estão. Amém. Irmãos, rapidamente. Teve uma certa senhora
O esposo dela era regente de coral. Andou por várias igrejas. Irmão, de repente essa mulher ficou doente. A mão começou a se encurvar para trás. Não sabia o que era, ia, fazia tratamento, não achava causa. Ele mudou para São Paulo para fazer tratamento com ela, tinha filhos, tinha tudo. Essa mulher foi definhando até chegar no estágio final, de cama, para morrer. Até que por fim ela mandou chamar o pastor. E na frente do marido, confessou que um dos filhos dela não era filho dele. Era fruto de um adultério que toda a vida ele criou e ela toda a vida encobriu. Agora pergunto eu. Essa mulher precisava passar toda essa angústia, toda essa vida? Sentimento de culpa, afastamento da graça de Deus, a mão de Deus pesando, a sequidão do humor, falta de alegria. Aí pergunto eu, irmão, será que compensa? Sendo que a porta da graça está aberta, dizendo, há um recurso, a confissão. A confissão. Teve um que chegou para o pastor e falou, pastor, se eu confessar, meu marido vai me matar. O pastor falou, irmã, não vai. E se ele for te matar, a senhora vai morrer crente, salva. Você está entendendo? Vamos à Bíblia? A Bíblia falou, Jesus falou, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele fora. Não adianta ganhar a vida e perder a sua alma. Jesus falou. Vocês estão entendendo? Tudo quanto está te impedindo você de chegar ao céu, de ganhar a salvação, joga na lata de lixo, irmão. Há uma porta que se abre, a confissão. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, Deus perdoou aquela senhora, mas ela não teve mais a graça da vida. Deus a levou, mas levou salva porque ela confessou ainda em tempo. Ela poderia levar isso para outro lado da vida e perder a sua salvação. Os irmãos estão me entendendo? Pastor, por que esse ensino? Irmãos, é necessário. Porque a primeira coisa que Satanás faz quando a pessoa erra, o crente erra, é botar na cabeça. Olha só a voz de Satanás. Não tem mais jeito para você. Vai para o mundo mesmo. É a voz de Satanás. Quer ver a voz de Satanás? Rapaz, ninguém sabe, quem perdoa é Deus, fica na sua. Deus já te perdoou. E a pessoa fala língua estranha, profetiza, Satanás não incomoda mais com ele, meu irmão. Você acha que Satanás vai incomodar ele? Satanás quer que ele encobre mesmo, porque está com a salvação perdida. Os irmãos estão me entendendo? Agora deixa eu só concluir. Irmão Eusébio. Irmão, é isso que Satanás quer. Levar a pessoa
à destruição. É muito sério. É por isso que a voz do Espírito Santo grita, há um recurso. Agora, deixa eu só concluir, que eu preciso concluir agora isso aqui. Pastor, a quem eu devo confessar? Porque a Igreja Católica faz um confessório e o padre fica escondido. A pessoa vem, conta, o padre fala, está perdoado, pega uma penitência, você está entendendo? Tem outras igrejas que faz uma reuniãozinha lá no fundo, lá, e está liberado. Irmão, a quem pedir perdão? O que a Bíblia Sagrada diz e qual o tipo de pecado que eu devo pedir perdão? Deixa eu esclarecer para ficar livre aqui, tá? Não vou me aprofundar biblicamente por causa do horário, é 10 minutos mesmo. Primeiro, irmão, os pecados que nós praticamos somente diante de Deus, olha para mim, somente diante de Deus, que não envolve uma terceira pessoa, uma outra pessoa, eu devo pedir perdão para Deus. Um mau pensamento, eu vou ser específico, me perdoe. Eu preciso ser específico, porque a Bíblia Sagrada diz que se a buzina for incerta, ninguém se prepara para a guerra. Então, vou ser bastante claro. Que pastor? A pessoa, por exemplo, teve um mau pensamento. Desejou alguém, cobiçou. Ele precisa vir aqui pedir perdão? Precisa chegar para a pessoa que ele cobiçou e falar, ô irmã, me perdoe, porque eu estava cobiçando assim, ó. Vai dar mais problema. Está entendendo? Não faça isso não. Está dentro de você. É só você e Deus. Você está entendendo? Viu uma pornografia, porque existe 2 tipos de pornografia, meu irmão. Existe aquilo que a pessoa pega o WhatsApp e liga para uma mulher real do outro lado, isso aí tem que trazer para a igreja e ser confessado. Porque há um envolvimento com uma terceira pessoa real. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Mesmo que não haja contato físico, mas houve um contato visual. Você está entendendo? Tem que trazer para a igreja ser tratado aqui. Teve envolvimento de namoro, que houve contato físico, tem que trazer para a igreja. Você está entendendo? Mas, por exemplo, viu pornografia, fotos, vídeo. Você é viciado? Não, foi uma curiosidade. Dobra o joelho, peça perdão a Deus. Confessa, não chega para Deus e falando, Senhor, tu sabe. Tu sabe não, Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso. Mas não fala alto na igreja não, para os outros ficarem ouvindo, tá? Chegar aqui na igreja e Senhor, me perdoa, eu vi pornografia. É por isso, irmão, que nós temos que orar. Vem aqui na igreja, ora baixinho, fala com Deus. Creia que Deus está aí para perdoar, mediante o nosso arrependimento. Porque você pecou somente contra Deus, diretamente, o negócio é com Ele. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Então tá. Agora, por exemplo, pecados que envolvem outro tipo de irmãos. Eu prejudiquei a vida de alguém, tá? Para mim pedir perdão, eu tenho que primeiro, para Deus me perdoar, eu primeiro tenho que confessar a Ele. Irmão, eu te prejudiquei. Me perdoe. Tá? Eu briguei. Agora vem, por exemplo, briga marido e mulher. Discutiu lá. O pau quebrou prato, jogou panela no chão. Mas ficou só entre os dois. Peça perdão para os dois. Toma ceia. Tá? Entra no acordo. Não precisa trazer para a igreja não, não precisa chamar pastor também não. Ah, pastor, mas ele me bateu. Então chama a polícia. Que é caso de polícia. Vocês estão me entendendo? Deu escândalo, pastor, a polícia foi lá. Aí tem que trazer para a igreja, porque o escândalo já é um pecado que afeta a igreja. Agora, existem pecados, irmãos, que afetam a igreja. Esses pecados, por exemplo, que afetam outras pessoas, eles podem ser aconselhados. Por exemplo, se a pessoa teve algum erro, algum pensamento, alguma coisa assim, ele procura um presbítero da igreja,
O presbítero da igreja, irmãos, aconselha a pessoa e fala: irmão, dobra o joelho aqui, vou orar por você. Não é que o presbítero perdoa pecado, ninguém perdoa pecado, nem pastor perdoa pecado. Quem perdoa é Deus, é Cristo Jesus. Mas existe um caminho, a pessoa vai orar por ele, porque a Bíblia diz assim, tá? Tiago, capítulo 5, vai dizer: olha, oreis uns pelos outros, para que sareis, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Existe enfermidade, irmão, que são oriundo disso, tá? Então, agora, existem pecados que só podem ser tratados, irmãos, mediante a exposição para a igreja. Como assim, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo falando a respeito da Santa Ceia, ele vai dizer: aquele que come e bebe a Santa Ceia, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Pastor, o que é comer a Santa Ceia indignamente? Em pecado, encobrindo pecados. Aí ele vai dizer: porque não discerniu o corpo de Cristo. Irmão, quem que é o corpo de Cristo? O pão e o vinho ou a igreja? O corpo de Cristo é a igreja pela qual o pão simboliza, tá? Quando eu peco um pecado contra a igreja, por exemplo, quais são os pecados contra a igreja? Eu pequei contra o corpo. Eu sou casado? Eu não. Vou usar outro exemplo. A pessoa é casada e tem uma relação com uma outra pessoa que não é o seu esposo. Irmãos, me perdoe. Tem que passar pela igreja. Por quê? Você é o corpo de Cristo. Está entendendo? O seu corpo é membro da igreja de Cristo Jesus. Está lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Você é o santuário de Deus, mas o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Está lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então todo pecado moral afeta diretamente a igreja. Tá? Pastor, e como que vai ser tratada? A primeira coisa, tem que confessar para o seu marido ou para a sua esposa, para o seu cônjuge. A primeira coisa, porque é o primeiro afetado. A primeira pessoa afetada, o cônjuge. Pastor, mas eu sou solteiro, os pais. Tá? Porque são as pessoas imediatas que tem que ser, que foi defraudada, que foi... Os irmãos estão me entendendo? Segundo, a igreja. Só que, irmão, a igreja tem que ser idônea. O que é ser idônea? A igreja tem que saber tratar os casos dela sem comentários. Que a Bíblia fala de comentários profanos. O membro tem que se sentir, irmão, seguro de ser tratado o caso aqui e acabar. Ficar aqui. Amanhã é uma outra vida, é uma outra pessoa, é uma nova história. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Pecados de caráter moral, tá? Deve ser, por exemplo, roubos, defraude, corrupção, todos esses que trazem escândalo e que denigrem a imagem da igreja como corpo de Cristo, não pode ser tratado com meia dúzia de pessoas, tá? Não pode ser tratado com uma simples oração, tem que ser trazido para a igreja de Cristo Jesus. Pastor, me prova, Mateus 18, 15, 19, tá? E assim vai. Eu não vou entrar aqui porque meu horário já passou 1 minuto. E eu quero convidar todos para se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos disciplinar o Eusébio pelos 5 minutos. Não, mas foi válido, viu, irmãos? Esses exemplos são válidos. Porque na realidade está dentro do contexto dessa exposição. Irmãos, eu sei que às vezes a gente termina o culto como estamos terminando hoje. Você pensa que eu fico em paz? Você pensa que eu gosto? Os irmãos pensam que a gente vai dormir feliz? Mas eu sei da necessidade. Eu sei o que Deus me cobra. Eu sei o que repousa sobre mim.
a responsabilidade espiritual da igreja. E eu sei o quanto que um pecado não confessado às vezes pode se tornar um empecilho para a bênção de Deus, para a coletividade da igreja. E Deus não joga a palavra fora. Deus está falando nesta noite aqui. E se Deus está falando é porque Ele te ama. Ele quer te ajudar. Não leve essas coisas para frente. Porque o nosso pecado, irmão, é igual o cartão de crédito. Você passa ele agora, é gostoso. Pensa que não é gostoso, irmão? Quanto que é? 6 vezes, sem juro. Blum, blum. Já foi. Você se sente poderoso. Mas a conta vai chegar no final do mês. É igual o pecado. Não tenta encobrir, não. Porque ele vai te encontrar. Ele vai te pegar. A conta vai chegar. Então, antes que chega, meu filho, aceita o caminho que Deus abriu. A graça está aberta, a porta da graça está aí. Você não precisa sofrer a vida inteira, não. Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa sofrer. Jesus já venceu o pecado na cruz do Calvário. Irmão, vamos abraçar isso daí. Amém, irmãos? Amém? Senhor Deus, eu oro, Pai. E o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor está Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Senhor. Eu quero pedir a Ti encarecidamente pela Tua igreja, pelo Teu povo, pelos Teus filhos, ó Deus, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor, olha Pai, tem, Senhor Jesus, o pleno conhecimento. Ó Deus, eu gostaria de terminar esse culto aqui, olha Pai, com todo mundo dando glória a Deus, com aquele avivamento, mas eu creio, Pai, num avivamento de alma, eu creio, Senhor, naquele mover de dentro, Senhor. Eu creio, Pai querido, que essa palavra será, Senhor, olha Pai, ó Senhor, antídoto para alguns, ó Pai, mas remédio para outros. Senhor Deus, eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, a chegar firme, Senhor Jesus, diante de Ti. És o que eu te peço, Senhor, és o que eu te imploro, e faço esse clamor, ó Pai, em o nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? E amém. Irmãos, quinta-feira, o que a gente vai ter mesmo? Culto de jovem. Todos estamos convidados para estar presente, que vai ser bênção, viu, irmãos? Vai ser bênção. E aí, irmão, tem um cachorro quente aí que pensa num bulldog. É daquele pitbull mesmo, assim, que, né? O trem gostoso. E os irmãos participando vai estar ajudando na missões. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, e todos dizem...